Vamos pensar na palavra rendição. Quem está nos assistindo hoje que está pronto para se render? Está pronto para levantar as mãos e dizer: Deus, pegue tudo de mim, se envolva em todas as áreas da minha vida. Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária, onde eu ensino a palavra de Deus todos os dias. E eu acredito que se vivermos de acordo com a palavra, nós desfrutaremos todos os dias de nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algo que sinto que é muito importante, que faz as nossas vidas serem muito, muito, muito melhor. E é aprender a fazer o que eu chamo de levar a vida com Deus. Sabe, Deus nunca nos convidou para ter uma religião. Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus não morreu para que eu pudesse ser religiosa e ir à igreja uma vez por semana, ler um pouco da Bíblia todos os dias e depois não pensar nele o resto do tempo. Ele quer viver conosco, Ele quer estar envolvido em tudo aquilo que você faz. Agora, isto foi, na verdade, uma tremenda mudança de vida para mim. Quando eu descobri há anos atrás, o Espírito Santo tocou a minha vida e eu realmente comecei um profundo estudo da Palavra de Deus. E quanto mais fazia isso, mais entendia que Deus quer estar envolvido em tudo que nós fazemos. Ele quer fazer parte de tudo. Nós devemos fazer tudo o que fazemos com Ele e para Ele. Em Atos 17, 28, a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Como alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos seus filhos. Agora, pense nesta escritura: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. O que o escritor estava dizendo? Basicamente estava dizendo: precisamos levar a vida com Deus. Apenas ir à igreja e pedir a Deus para ajudar quando temos um desastre não é o melhor plano dele para nós. Ele quer que falemos com ele, dentro e fora, o dia todo, sobre qualquer coisa, seja o que for que estejamos fazendo, orando por outras pessoas e assim mantendo contato com Ele regularmente. E sabe, Deus nunca está mais do que um pensamento de distância, e eu amo isso. Não é como se você tivesse que estar numa determinada postura dentro de um prédio da igreja para falar com Deus. Você pode falar com Ele no supermercado, no carro, na sua casa, fora da sua casa, no quintal. Deus está em toda parte. Ele está com você o tempo todo. Quero que você pense nisso. Pense em como Deus está perto de você. Quando Jesus partiu, o Pai enviou o Espírito Santo e Ele disse: Ele esteve com você e agora estará em você. Se você é um cristão, Deus vive em você. Ele mora em você. Então você deveria estar fazendo tudo o que faz com a ideia em mente de que você está fazendo com Ele. Eu vivi do jeito que eu estou te dizendo para não viver por muitos anos. Eu ia à igreja no domingo, lia um capítulo por dia na minha Bíblia, fazia uma oraçãozinha de manhã, outra à noite. Então era isso. Essa era a minha vida com Deus. A menos que tivéssemos algum tipo de crise, então nós orávamos por esta crise. Mas vou te dizer que quando Deus tocou a minha vida, eu entendi que parte da razão pela qual eu estava tão infeliz era porque estava deixando fora de quase tudo que eu estava fazendo. Leva um tempo para criar esse hábito do qual eu estou falando, mas isto foi tão... Eu me lembro de uma das primeiras coisas que me aconteceu que meio que abriu os meus olhos. Numa noite estávamos numa liga de boliche, eu não estava jogando muito bem. Eu ouvi o Senhor falar no meu coração: por que não me pede para ajudá-la? Eu pensei: bem, você não se importa com o meu boliche? Ele disse: me importo com tudo que você faz. Veja, você pode falar com Deus sobre qualquer coisa, não só daquelas que você acha que são espirituais. Deixe-me repetir: você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Você pode pedir a Ele para te ajudar em tudo aquilo que você faz. Porque Ele se preocupa com você em todo o tempo. Ele quer cuidar de você. Ele quer ser convidado para tudo o que você faz. Apocalipse 3,16 diz: então, por que você é morno, nem quente ou frio?
Estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Agora, não sei o que isso significa, mas sei que eu não quero descobrir, sabe? Acredito que Deus está dizendo ou tudo ou nada. Eu prefiro que você vá até o fim comigo ou que apenas não faça nada em vez de ser um morno. Sabe, se você estiver com sede de verdade, ninguém quer um copo de água morno. Se vamos tomar uma bebida, queremos que ela seja boa e fria ou boa e quente. E se você é um cristão morno, eu vou pedir para você se agitar e, sabe, pegar fogo por Deus. Viva a sua vida com Ele, para Ele. Não cometa o erro de achar que Deus está vivo apenas para te fazer feliz e fazer tudo o que você quer, sabe? Você está no relacionamento com Ele para fazer o que Ele quer que você faça, para servi-lo, para amá-lo, para incluí-lo em todas as coisas, para ser obediente a Ele, para seguir a liderança e o direcionamento do Espírito Santo. Ele não está perto só para quando tivermos uma crise chamá-lo para resolver as coisas. Ele está dizendo hoje, me dê o seu tudo. Creio que há muitos de vocês que provavelmente estão prontos para isso. Ou talvez você não soubesse que está pronto para isso, mas é disso que precisa. Vamos pensar na palavra rendição. Quem está nos assistindo hoje que está pronto para se render? Está pronto para levantar as mãos e dizer: Deus, pegue tudo de mim, se envolva em todas as áreas da minha vida. Ou você está vivendo para si mesmo? Sabe, o nosso maior medo não deve ser de falhar, mas de ter sucesso em coisas que não valem a pena. Eu amo esta citação. Não quero simplesmente fazer algo, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. A vida começa a ser empolgante quando começamos a vivê-la com Deus, quando começamos a viver para Ele. Seja honesto consigo hoje. Você está vivendo para Deus? Ou você está orando para que Deus faça tudo o que você quer dar certo do jeito que você quer? Você precisa fazer uma mudança e começar a perguntar a Deus: o que você quer que eu faça? Eu quero viver para você, mostre-me qual é a sua vontade. Mateus 16:26 diz: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que alguém pode dar em troca da sua alma? Não importa o que você acumule de coisas materiais aqui nesta vida, você pode gastar todo o seu tempo ganhando dinheiro, economizando, subindo a escada do sucesso. Mas nada disso tem valor se você perder o seu relacionamento com Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. E sabe, relacionamentos são todos construídos com tempo. Você pode ficar mais perto de Deus que queira ficar, só depende de quanto tempo você está disposto a investir. Quanto tempo você está investindo no seu relacionamento com Deus? Você passa algum tempo com Deus de manhã antes de iniciar o seu dia? Você deveria. O seu dia vai ficar muito melhor se você passar um tempo com Ele primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Ponha Deus em primeiro. Faça a vida com Deus. Inclua em tudo o que você faz. Fale com Ele sobre tudo o que você faz. A Bíblia diz em Provérbios 3, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele direcionará seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe o que eu acho que isso significa para colocar numa linguagem simples? Não acho que é inteligente bastante, porque você não é. Nada na minha vida funciona se eu não pedir a Deus para se envolver. Jesus diz, pois sem mim nada podeis fazer. E o que Ele fala sério. Agora, posso ser capaz de fazer algo, mas não vou fazer direito. Eu não vou fazer com alegria, porque sem Ele, nada funciona. Colossenses 3, 17 e 23 diz, e o que quer que você faça, seja em palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus e Pai por meio dele. Seja o que você fizer, faça tudo em nome de Jesus. O que quer que você faça, faça de todo o seu coração, como se fizesse para o Senhor e não para os mestres humanos. Eu amo isso.
Você vai para o trabalho todos os dias e talvez sua atitude seja: vou trabalhar para receber meu salário. Bem, que tal dizer: Deus, eu estou fazendo isso para você. Eu vou trabalhar para você, porque eu sei que você quer que eu seja produtivo. Eu quero fazer isso para você. Eu quero fazer isso com você. Quero glorificar o seu nome hoje. Quero me comportar de uma forma hoje que vai fazer se orgulhar de mim. Comece a incluir Deus em tudo. Comece a falar mais com Ele sobre tudo e qualquer coisa. E você vai gostar muito mais da sua vida. O Salmo 127:1 diz: a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então veja, aqui não fala que não podemos construir algo sem Ele, mas diz que o nosso trabalho será em vão, porque aqui está a questão: se Deus não estiver envolvido, você não vai ficar satisfeito com nenhum resultado que receber. A menos que o Senhor guarde a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Não importa o que fazemos, se não fizermos com Deus, isso não terá nenhum valor para nós. Minha vida é tão diferente agora que eu passei todos esses anos levando a minha vida com Deus e não apenas indo à igreja no domingo e nem pensar nele até o domingo seguinte. Eu estou confortável com Deus. E você diz: o que é isso? Bem, eu não tenho relacionamento rígido com Ele, eu estou confortável com Deus. Quando passo tempo com Deus é como colocar meus pijamas mais aconchegantes e sentar na minha cadeira mais confortável. Eu tenho temor reverencial e respeito, mas não tenho medo de Deus. Sei que Ele me ama e que Ele tem um bom plano para a minha vida. Eu não acho que eu preciso esconder qualquer coisa dele, sabe? Nada fica escondido de Deus de qualquer maneira, então é tolice pensar que fica. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de coisas sobre nós que nem sabemos. Eu falo com Ele abertamente sobre meus pecados, fracassos e meus defeitos. Eu acho que não tenho que esconder nada dele. E eu até aprecio a correção de Deus na minha vida hoje, porque eu sei agora que Ele só me corrige porque Ele me ama. Eu me lembro de quando Deus me mostrava coisas que eu estava fazendo de errado ou que Ele queria mudar em mim. Eu ficava muito desanimada porque eu pensava: mais uma coisa errada comigo. Mas não me sinto mais assim agora. Eu falo: obrigada, Senhor, por me mostrar. E eu peço que o Senhor me ajude a mudar, e eu não consigo fazer isso sem você. Provérbios 3:5-7. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se incline para a sua própria compreensão. Pare de tentar entender Deus. Apenas confie em Deus. Já mencionei isso antes. Em todos os seus caminhos se submeta a Ele. E Ele vai endireitar os seus passos. Fale com Deus sobre tudo, sabe? Orar é simplesmente ter uma conversa com Deus, sabe? Não precisa ser nada eloquente, não precisa ser demorada, nem estar em certo lugar. Uma oração poderosa pode ser de 3 palavras. Acho que às vezes queremos falar muito, tentando ser eloquentes. A nossa oração precisa apenas ser sincera, sabe? Se ela for sincera e sair do coração, então esta será uma oração poderosa. A oração do homem justo vale muito, pois ela disponibiliza um tremendo poder em seus efeitos. Jesus orou sobre tudo. Ele se afastava de seus discípulos, ele acordava cedo de manhã, ele se afastava das multidões. Eu imagino que quando ele se sentia fraco ou sentia que precisava de uma resposta para algo, ele sabia que precisava ir ao Pai para buscar as respostas. E Jesus disse em João 5,30, sozinho eu não posso fazer nada. Eu julgo somente como eu ouço, e meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Provérbios 16:9. A mente de um homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos e os faz certos. Quão difícil é para Deus mudar a sua cabeça. Se você tem um plano para hoje, é isso que você quer fazer, é aquilo que você vai fazer, e você começa a ter a sensação de que Deus quer que você faça outra coisa, mas, cara, você realmente quer fazer aquela outra coisa e, particularmente, não quer fazer aquela coisa que Deus quer que você faça? O quanto é importante
que você siga a liderança do Espírito Santo. Isto é extremamente importante. Quão difícil é para Deus mudar sua mente. Você é flexível, é moldável nas mãos de Deus. Sabe, uma mente firme é valiosa, mas teimosia não é uma característica muito boa. Na verdade, é perigosa. Como sabemos o que Deus quer que façamos? Ele nem sempre nos dá um projeto para o próximo mês. Nós caminhamos com Ele momento a momento, dia após dia. Romanos 7,6 diz: mas agora somos dispensados da lei, graças a Deus. Como novos crentes da nova aliança, não temos mais que seguir os rituais, as regras e regulamentos da lei do Antigo Testamento. A lei moral nós ainda seguimos. Isto é para sempre. Mas nós não temos que passar por todos aqueles sacrifícios e isso e aquilo outro para poder agradar a Deus. Nós somos dispensados da lei e encerramos toda a relação com ela, tendo morrido para o que nos retinha e mantinha em cativeiro. Agora ouça, então agora não servimos debaixo da obediência ao antigo código de regulamentos escritos, mas debaixo da obediência dos comandos do Espírito Santo em novidade de vida. Oh, isso é tão maravilhoso. Comandos. O que significa? É só um pequeno toque do Espírito Santo. Uma das maneiras que ouvimos de Deus é um sentimento profundo no coração, é aquela vozinha que perdura, aquele sussurro de Deus. Pode nem vir em palavras, é só um discernimento. Você sabe que você não deve fazer aquilo que você havia planejado, porque Deus está te orientando a seguir uma outra direção. Oh, meu Deus, eu estou te dizendo. Se você começar a ser obediente aos comandos do Espírito Santo. Uma das coisas que eu li há algum tempo atrás como definição para comando é segurar um letreiro. Eu me lembro anos atrás, quando comecei a ensinar, não tínhamos todos esses equipamentos chiques, câmeras de TV e relógios nas câmeras de TV e eu não era muito boa. Tínhamos umas fitas de 60 minutos que eles gravavam em cassete na época e se eu passasse dos 60 minutos, então as pessoas nunca ouviam o fim da mensagem. Eu era muito ruim em manejar aquelas fitas e então eles começaram a me dar os letreiros se eu tinha 15 minutos sobrando, se eu tinha 10, se eu tinha 5, 4, 3, 2, 1. E, cara, quando eu chegava neste último minuto, eu tinha que tomar a decisão. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. E quando as pessoas compraram estas fitas, elas receberam toda a mensagem, ou eu vou esquecer do comando que recebi e fazer o que eu quero fazer. É assim que muitos vivem suas vidas. O Espírito Santo está guiando-os a fazer isso ou fazer aquilo outro, mas elas dizem, eu vou fazer do meu jeito. Jesus veio, enviou o Espírito Santo para ter uma estreita comunhão conosco, diz a Bíblia. Fale com o Senhor sobre tudo, Ele já sabe de tudo de qualquer forma, mas faz bem falar com Ele tudo. Às vezes falamos com um amigo, obrigado por me ouvir, só precisava desabafar. Quer saber? Você pode desabafar com o Senhor. Pode dizer a Ele como se sente, dizer a Ele como as coisas são injustas. E sempre termine com, mas eu confio em você, Senhor, e eu acredito que você vai cuidar de tudo. Hebreus 4,13, nada em toda a criação está escondido da visão de Deus. Sabia que quando você entra na sua casa e você faz as coisas, as pessoas podem não ser capazes de ver, mas Deus vê? E é uma coisa tão incrível pensar no fato de que Deus vê tudo aquilo que nós fazemos, tudo, tudo, tudo. Não há nada escondido de Deus. Não podemos esconder o pecado dele, mas podemos conversar a respeito porque ele sabe de tudo. Provérbios 28, verso 13, quem esconde seu pecado não prospera, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Há tantas escrituras na Bíblia que falam sobre como Deus vê e sabe de tudo o que nós fazemos, sabe? Deus é a fonte de tudo. Eu estava sentada numa manhã olhando pela minha janela
Eu pensei, todas as coisas que estão vivas no mundo esperam por Deus. Nós esperamos em Deus para fazer as coisas por nós, esperamos em Deus pela nossa provisão, esperamos em Deus pela sabedoria para saber o que fazer. Mas sabe, as árvores esperam em Deus pela água e pela luz do sol. Todos os animais do reino animal esperam em Deus para fornecer comida para eles. Os passarinhos esperam em Deus para fornecer aquele inseto que precisa, ou para alguém jogar um pouco de pão da sua varanda, ou então de seus parapeitos. Tudo, Deus é a fonte de todas as coisas. Eu acho isso tão bonito. Todos precisam dele, sabe? O Salmo 100, verso 4, diz: entre em seus portões com ação de graças e em seus tribunais com louvor. Seja grato, seja sincero. Essa é uma das maneiras que você pode levar a vida com Deus enquanto passa o dia. Agradeça por tudo. Ao chegar em casa do trabalho à noite, depois de um trânsito, agradeça a Ele por ter chegado sem acidente. Quando estiver a caminho do seu trabalho, dê graças a Deus por ter um emprego. Talvez haja partes do seu trabalho das quais você não gosta, mas pelo menos você tem um. Agradeça por sua casa. Agradeça a Deus pela água quente. Eu amo tomar um banho quente e sou grata por isso. Enquanto você leva a vida com Deus, agradeça a Ele por cada grande e pequena bênção. Mantenha contato com Deus. Uma das maneiras de fazer isso é sendo grato em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz: agradeça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Salmo 9:1: eu vou te agradecer, Senhor, com todo o meu coração. Eu vou falar de todos os seus atos maravilhosos. Filipenses 4:6 diz: devemos orar e pedir a Deus que queremos com ação de graças. Agora, deixe-me finalizar esta pregação falando sobre algo que é muito importante. Nós temos uma tendência a dividir o que achamos que é secular e o que achamos ser sagrado, em duas partes. Eu me lembro quando me sentia muito bem comigo mesma se estivesse sentada na igreja, fazendo estudo bíblico, ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro cristão. Mas todas as outras coisas nas quais eu achava que Deus não estava interessado, como ir ao supermercado, à lavanderia, isso e aquilo. E foi um grande dia para mim quando eu descobri que se eu fizer tudo isso com Deus, então tudo que eu faço se torna santificado e sagrado. Deus apareceu para falar com Moisés em um arbusto comum. E ele colocou fogo no arbusto com a sua presença. Ele disse a Moisés: tire seus sapatos, pois a terra que você está pisando é terra santa. Veja, quando Deus aparece em qualquer lugar, esse lugar se torna santo. Então, se você convidar Deus para ir ao supermercado com você, a sua ida pode se tornar santificada, sabe? E essa ida ao supermercado pode ser tão espiritual quanto você ir à igreja no domingo de manhã. Agora, obviamente, tem coisas que são mais valiosas espiritualmente para nós do que outras. Mas eu acho que é muito empolgante entender que eu posso limpar a minha casa com Deus. Isto se torna uma tarefa santificada e santa. Não é mais só limpar a casa. É algo que estou fazendo para Deus. A divisão do sagrado e do secular é uma visão da vida baseada na divisão das coisas. Entre o que achamos ser sagrado e o que achamos ser espiritual. Mas quero que se lembre do que estou dizendo, que se você viver a vida para Deus e com Deus, tudo aquilo que você fizer pode se tornar algo sagrado, algo santificado e oferecido a Ele. Êxodo 3:2. Então o anjo do Senhor apareceu para ele em chamas de fogo dentro de um arbusto. Apenas um simples arbusto comum se tornou um solo sagrado, porque Deus estava lá. E quer saber, Deus está com você o tempo todo, em tudo que você faz. Não há nada que você faça que Ele não se preocupe. A palavra de Deus é muito preciosa e quanto mais estudamos a palavra, mais perto chegaremos de Deus.